sabe do seu tamanho. Muito bem. Mas diga, Mauro, você acha que esse efeito que você falou, os europeus vão começar a olhar o negócio de forma diferente? Opa! Já tá, o Chelsea já entra nesse modo? E sobre o Flamengo, claro. Não sei se o Maresca vai olhar desse modo, né? O time que ele vai colocar hoje deve ser um time em tese mais forte do que o time do jogo anterior. Por exemplo, o Enzo Fernandes vai jogar. Ele foi reserva, entrou durante o jogo passado. Ele é o cara fundamental ali, né? Isso é só um exemplo, né? Mas ele está girando o elenco, ele está preocupado em dosar energias para ter os jogadores inteiros e poder avançar ao máximo, né? É um time muito jovem, a média de idade do Chelsea é 23, 24 anos. É o time que mais investe na Europa hoje, né? Embora muitos jogadores sejam emprestados, né? Como eu falei, o texto do Rafael Reis, 1,5 bi de euros, negócio de maluco, né? O Estevão está indo para lá, só isso. Uma grande revelação da última temporada brasileira está indo embora daqui a pouco, justamente para o Chelsea. Eu acho que assim, não tem muita relação, não, porque eu acho que o jogo de hoje vai ser um jogo bem diferente. Não vai ser um jogo que o Flamengo vai dar bola para o Chelsea, coisa nenhuma. O Flamengo vai brigar pela posse de bola e vai tentar fazer seu jogo. O Felipe Luiz até falou isso ontem com muita ênfase. E acho que o Flamengo tem condições de tentar fazer esse jogo, né? Tentar equilibrar a posse, tentar controlar o jogo pela posse, que é a sua característica, e vai ter que ter um desempenho defensivo que tem sido muito bom, né? O Flamengo levou 3 gols nos últimos 3 gols em 3 dos 16 últimos jogos. Acho que a defesa vai ter que trabalhar muito bem hoje para suportar os momentos de pressão do adversário, né? Vai ser um jogo, acho que, bem interessante. Eu acho que vai ser o melhor jogo dessa competição, tecnicamente. Eu acho que vai ser o melhor jogo, de confrontos entre times de continentes diferentes, pela maneira que os dois times jogam, né? O Flamengo do Felipe Luiz, ele já causou um certo impacto, uma certa repercussão entre os europeus pela forma como joga, que tem uma ideia de jogo muito parecida com a dos times da Europa. Ele é um europeu, né, como profissional. Gente, vamos falar a verdade. Ele nasceu no Brasil, voltou para o Brasil, mas passou a carreira dele toda na Europa, inclusive jogou no Chelsea e foi campeão da Premier League. Então ele tem uma mentalidade como técnico muito europeizada. E a maneira como o time taticamente se comportou contra o Esperance e controlou o jogo pela posse, embora tenha sido pouco letal, que é o grande defeito dessa equipe na minha avaliação, chamou a atenção positivamente, gerou muitos comentários. Eu acho que vai ser um jogo bem legal. Espero que o calor não atrapalhe, né, porque realmente é bem quente. Tá? O pessoal fala, 34 graus, 32, é moleza aqui no Acre, aqui não sei aonde. Gente, é diferente. Está jogando futebol no verão aqui, é abafado pra caramba. Eu fui assistir o jogo do Chelsea do City contra o da Casablanca e fiquei no setor superior assim, do estádio, não fiquei lá na cabine da imprensa. Cara, tava um calor, assim, uma coisa insuportável. Aí eu procurei uma sombrinha lá, fiquei na sombrinha. Como é muito desorganizado, apareceu um mala, queria que eu saísse, depois ele deixou eu ficar. Isso aí agora de manhã, o dia como tá bonito aqui na Filadélfia, né? Essa é a vista que eu tenho daqui, Juca, do quarto. É isso. Garoto! Essa imagem é sua? Olha só, rapaz. Essa imagem é minha. Olha só. Peraí, parei. Ao acordar. Que é isso? Ao Bonito, despertar, né? ao Ô, despertar. Mauro Dela A Cruz. Filadélfia é uma cidade belíssima, cara. Voltando ao jogo. Muito bonita, muito bonita. O Dela Cruz tem condição de ficar pelo menos no banco? Sim, deve ficar do banco. A tendência é que entre o Alexandro, saia o Ayrton Lucas. A dúvida é o Wesley ou Varela. E não deve começar o Pedro. Bruno Henrique ou Plata, que fazem mais pressão na saída de bola, o Pedro vai ficar como opção. Se o Plata tiver condições de começar jogando, eu acho que ele vai de Plata. Se o Plata não estiver apto, porque volta de lesão, entrou no segundo tempo do jogo passado, ele vai com o Bruno Henrique. Acho muito difícil o Pedro começar jogando. E o Flamengo vai tentar pressionar a saída de bola do Chelsea. Acho que vai ser um jogo taticamente muito interessante e acho que tem tudo para ser um jogo bem legal. Não estou aqui dizendo que o jogo de ontem não foi legal, mas o desenho deve ser outro. Não deve ser um jogo que um vai dar a posse da bola para o outro e vai tentar se defender e numa bola ganhar o jogo. Não, acho que vai ser um jogo que vai ter disputa por território, por controle do jogo, tendo a posse de bola e tentando agredir o adversário. Então eu acredito que seja um jogo bem legal. Eu acho que vai ser o jogo, sob esse ponto de vista, a minha expectativa é que seja o melhor jogo da competição. Você acha, Arnaldo? Acho que faz sentido. Até porque, por conta do estilo dos jogadores, do nível. E a presença do Jorginho é um incremento nessa história que o Mauro falou. O Jorginho é um jogador que ele detém a posse de bola. Aliás, ele era o cérebro do time do Chelsea há algum tempo, né? Ele, quando jogava no Chelsea, era uma espécie de dono do time, depois da era Lampard e tal e tudo mais. E ele dá ao Flamengo uma coisa que o Flamengo já tinha, mas ele rebusca essa situação. Todo mundo jogou no Chelsea. O Felipe Luiz. É brincadeira. Vamos lá. Felipe Luiz jogou. O Davi Luiz, Felipe Luiz, Thiago Silva. Muitos brasileiros, né? O William e tal, vários, né? O garoto que tá lá, o Andrei, voltou, tá lá. Mires.
Mas agora eu acho que essa situação que o Mauro cita em relação ao Chelsea, que é para mim uma questão quase... que o time forte ele vai depender é energia e juventude, né? Então o Chelsea tem isso. O Chelsea ele foi campeão da Conference, que é o terceiro título em importância, mas ele fez uma boa Premier League. Sim. Né? É diferente do Tottenham. Ele foi subindo, chegou ali. Chegou no G4. Chegou no lugar. Chegou no quarto lugar. Então, eu acho que vai ser um jogo bem interessante mesmo e acho que o Jorginho faz parte dessa perspectiva de um Flamengo que passa a ser ainda mais, né, para os padrões brasileiros, dominante, que tem a posse de bola, que dite ritmo de jogo. A simples contratação do Jorginho... Vamos combinar que o Flamengo está tendo lá, nos Estados Unidos, um tempo de intervalo para treinar que não tem no Campeonato Brasileiro. Sim, todos, né? Parece aliás, que foi... Né? Há quanto tempo a vitória contra o Esperance? E faz tempo isso mesmo. Faz 3, 4 dias. Isso. Eu esqueci de perguntar para você, você falou, passou por isso, mas só para precisar. Então, quantos graus aí hoje, Mauro? 32, ele falou. A expectativa na hora do jogo, 28, 30 graus. Tá? A expectativa na hora do jogo é essa, pelo menos a previsão do tempo. É o momento mais quente do dia, é o momento do jogo, que é entre 2 e 4 da tarde, o sol se põe às 8h30, e entre 2, 3, 4 da tarde, quando ele está lá em cima. Então é a hora mais quente do dia. O jogo do City foi meio-dia, um pouquinho mais cedo, né? O calor foi aumentando também durante a partida, estava bem desconfortável, né? O Chelsea nos últimos 10 jogos só perdeu para o Newcastle do Arnaldo, os últimos jogos ele venceu. E é úmido, Mauro, e é o calor Mauro, úmido. Com riscos de raios e trovões, não? Ontem, Juca, no final da tarde, caiu uma tempestade aqui, uma ventania, árvore caindo, sinal de trânsito balançando, negócio meio doido. Por enquanto, não vi nada a respeito, não. Espero que não. Acho que nessa hora do jogo, não. Talvez mais tarde. Será que a FIFA vai tomar providências em relação à Copa do Mundo de Seleções? Porque estou achando curioso o seguinte, eu sei que é uma legislação razoavelmente nova, mas na Copa de 94 não teve nada disso que eu me lembre. Não, porque o raio que o papa só é agora no governo Trump. Um amigo meu que mora... Flamengo e Botafogo em Belém. Botafogo e Flamengo em Belém na Supercopa. Foi verdade. Fala, Danilo. Até o Thor apareceu naquela chuvarada lá. Isso. Fala, Danilo. Não, explica que é um protocolo federal que a FIFA tem que se submeter, é obrigatório. Claro. Isso afetou jogos, não só jogos, mas treinos também. O Flamengo teve um treino interrompido por isso e o Palmeiras teve um outro treino interrompido pela mesma questão. É um jeito de medir que é o seguinte, eles conseguem, isso não só aqui nos Estados Unidos, mas aí o protocolo funciona da seguinte forma, eles contam quantos raios caíram, quantos relâmpagos caíram num raio de 8 milhas, se é que dá para entender as duas vezes a palavra raio aí para vocês entenderem, sim. Mas esse é o protocolo que eles fazem para definir se é perigoso ou não. Tanto que ontem eles pararam o jogo do Palmeiras e eu estava no estádio e estava um sol absoluto. Você viu uma nuvem lá no fundo e mais nada, não dava muito para entender o que estava aquilo acontecendo. Aí eu abri o satélite pelo celular para ver nuvens, para ver essas coisas, não que tem, mas se você olhar a legenda ali dá para captar um pouquinho, e realmente tinha nuvens pesadas e tal, um pouco perto do estádio, mas assim, ainda longe, só que eles pararam. Aí foi tão curioso que pararam o jogo voltou depois de um tempo, e aí o jogo acabou, aí a chuva chegou. Então, o alerta ele veio com 2 horas de antecedência e no final o jogo não precisava ter sido paralisado, mas o protocolo é super rígido. E essa questão da Copa do Mundo tem sido discutida por aqui também, inclusive pela imprensa dos Estados Unidos, porque dependendo de como você atrasa, você encavala jogo, você atrasa a programação de televisão, tem muito mais do que só parar o jogo ali, só os jogadores. Claro que isso é o principal. Né? É a saúde do jogador, é como você impacta o jogo parando ele por meia hora no meio, mas tem também o aspecto comercial que tem sido uma discussão recorrente por aqui. Uma dúvida, quando manda sair da arquibancada, os caras ficam ali no corredor, fica todo mundo ali, é isso? Sim. Ali. Todo mundo tem que ir para o corredor, alguns torcedores se recusaram até, eles ficaram ali fazendo festa, mas aí, além dos stewards ali, aqueles guardinhas do estádio, é a polícia. Aí a polícia começa a chegar, o pessoal começa a respeitar mais. Um amigo meu que mora nos Estados Unidos, eu falei, mas por que esse negócio está acontecendo?
Daí ele deu uma resposta interessante. Falou assim, aqui é a terra dos advogados. Se acontece alguma coisa, os caras fecham o estádio, o cara ganha uma indenização bilionária. O Raio já frequentou. Ô, Tirone. Oi, fala, Mauro. Sobre os advogados, é muito engraçado. Aqui, nessa região, você está passando... Tem viaduto para tudo quanto é lado, né? Então você está passando de carro pelos lugares, a maioria dos outdoors é de advogados. Aí, exato. Bateu com o carro, advogado. Aconteceu não sei o quê, advogado. Processamos, fazemos. Aí tem um que é muito engraçado. Tá o cara de terno, né? E várias notas assim caindo ao redor dele, sabe? Chovendo dinheiro. Como que ele diz, olha, eu processo para você e a gente vai ganhar uma grana. Isso em toda parte. É isso. É realmente impressionante. Advogado aqui é um personagem assim. Metrô também, é isso que o Danilo está falando? Fala, Danilo. No metrô também. Tem propaganda disso. Outro dia eu li uma que era assim, se você foi preso pela polícia aqui, migratória, né, nos últimos 10 anos, entre em contato com a gente, você pode ter alguma indenização a receber. Olha aí, tá vendo? Olha, não é advogado de porta de xadrez. Mas aperta o botão da ironia, por favor. Sim. Agora, depois dessa conversa toda de calor, temperatura alta e tal, eu chego à conclusão por que o time do América é tão ruim jogando o jurídico hoje. Não é? É isso. A gente vai para o intervalo, mas já. Opa, o café! E a gente volta rapidamente. Quanto eu fico nós estamos? trocando 10 milhões figurinhas. aí, não? Estamos aí, chegamos em 10 mil likes. Aí, pô. Rapidinho, a gente já volta. Não acabou ainda, hein? A gente vai hoje até 10 horas. Então já voltamos. Aí fico trocando figurinha com vocês aqui no YouTube. Aí. Aí, pegou. Aqui, ó, Felipe Dias, sem ilusão aqui, mas olhando para as lições certas desse Mundial sobre como mobilização, treino, preparo, enfim, como condições favoráveis, nosso futebol pode sim mostrar mais qualidade. Orgulho do que fez o Botafogo ontem. O Juca falou um pouco, né? Tempo para treinar, tal, sem loucura, tal. E fica todo mundo mais leve, né? O Abel, o cara que aqui xinga todo mundo, é enlouquecido, lá Dando tá... beijinho na repórter. Pois é, tá outro esquema, né? Assim diz o Senhor, ele fala... Que... Oi,